Vamos falar do Corinthians. De acordo com informações do UOL, o Corinthians está muito próximo de acertar a compra do zagueiro Lucas Veríssimo. Está muito próximo aí o Corinthians de um acordo com o Benfica, faltam detalhes. E o Veríssimo deve ser comprado pelo Timão por 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais. Contrato de 4 anos e o Corinthians deve pagar ao Benfica em até 3 parcelas. 2 milhões de euros no fim de 24, 3 milhões de euros no fim de 2025 e 3 milhões de euros no fim de 2026. Informação essa que foi publicada inicialmente pelo portal Meu Timão. O Veríssimo estava emprestado pelo Benfica até junho, mas o Corinthians se antecipou para garantir essa permanência do zagueiro, que foi importante aí nesse segundo semestre. O Corinthians está muito feliz com essas condições que foram colocadas na mesa pelo negócio e entende que está comprando um zagueiro de seleção brasileira. 43 milhões de reais, 4 anos, Lucas Veríssimo, para mim baita zagueiro. Mas é um bom negócio por esses valores? Vampeta, Flávio e Bruno. Eu gosto muito do Lucas Veríssimo, acho um zagueiro firme, boa impulsão, boa série de bom passe, tudo, e vai precisar, né? O Corinthians vendeu. Teve um relacionamento com o Benfica, não vendeu aquele zagueiro lá, Bruno? Como era que jogava aqui? João Vitor. O João Vitor. Não, onde é que tá ele? Tá lá ainda jogando? Tá lá, mas não tá jogando e estão falando de que ele vai voltar para o Brasil. Falando de volta pega logo emprestado. Pega emprestado de volta. Tá ali. Eu acho que é justo a contratação dele. Eu compraria também. Flávio Prado, Corinthians próximo de um acordo com o Benfica pelo Lucas Veríssimo. Se tiver grana, tá ok. É um valor pesado para um time que está devendo tanto, mas é um jogador de muito bom nível. E o Corinthians não terá mais o Gil, né? Vai ter um jogador de um nível alto. E ele foi bem já nesse primeiro ano aqui do Corinthians. Acho que é interessante. Tendo condição, né? Não fazendo um buraco ainda maior. Jogou, meteu aí 3 anos pela frente para pagar. Mas como jogador especificamente, é muito bom jogador. Eu gosto. Bruno Prado, Lucas Veríssimo, Corinthians se aproximando de um acordo com o Benfica pelo jogador. Os valores aí é a diretoria que está assumindo, que tem que saber se são valores que o Corinthians pode pagar tranquilamente ou não. Mas quanto ao atleta, um cara que é bom jogador, deu certo no Corinthians, seria ruim perder Gil e Veríssimo juntos, já perdeu Murilo no meio do ano, né? O Bruno Mendes também está saindo, que acaba o contrato. Então o Corinthians, ele está com poucos zagueiros, ele vai ter que trazer alguém, porque saiu o Gil, saiu o Bruno Mendes, ele tem o Veríssimo, que vai permanecer, e tem o Caetano, né? Acho que não tem mais ninguém. O Raul Gustavo vai voltar, que o Bahia não comprou, então ele volta de empréstimo, mas provavelmente o Corinthians vai trazer mais um zagueiro aí, até pela quantidade. Então é bom manter o Lucas Veríssimo, é um zagueiro que, se não tivesse machucado, provavelmente teria ido à Copa do Mundo do Catar. Ele vinha sendo convocado pelo Tite, era o 4º zagueiro ali, né? Tinha o Marquinhos, o Thiago Silva e o Militão, e quem vinha sendo convocado era ele, né? Aí ele teve uma lesão de cruzado pelo Benfica e acabou ficando fora da Copa. O Bremer, que acabou indo nessa última vaga de zagueiro, mas é bom zagueiro sim. Se o Corinthians tem condição de pagar esses 8 milhões de euros, e pelo que eu li serão 3 parcelas anuais, ele vai pagar uma parcela ano que vem, uma parcela em 25, outra em 26. Serão 3 parcelas anuais. Então, se financeiramente é viável, é ótimo que ele permaneça. Foi importante para o Corinthians nesse segundo semestre, importante na campanha desse Corinthians no Campeonato Brasileiro. Lucas Veríssimo muito próximo, então, de permanecer em definitivo. Corinthians e Benfica estão ali prestes a selar esse acordo pelo zagueiro Lucas Veríssimo, que chegou também a entrar no radar de seleção brasileira um tempo atrás, quando estava no Santos, depois partiu para a Europa, lá não teve muita sequência, também alguns problemas físicos, de lesões que atrapalham a carreira de todo jogador. Agora retornando ao futebol brasileiro, está indo muito bem com a camisa do Corinthians. E também outra informação sobre o mercado da bola alvinegro. O Corinthians vê o interesse de fora para o Gabriel Moscardo, né, que é uma das revelações, uma das joias também. Esse foi muito bem, hein? Esse foi muito bem com a camisa corintiana. Acho que um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada, o Gabriel Moscardo. O Corinthians vê esse interesse todo de fora pelo jogador como uma chance de mudar a imagem do clube no mercado. O
presidente eleito Augusto Melo entende que o Corinthians precisa segurar ao máximo os seus jovens talentos e a ideia do Timão é segurar o Moscardo por pelo menos mais uma temporada. Augusto acredita que o Duílio Monteiro Alves errou ao negociar os garotos da base logo nos primeiros passos como profissional, como foram os casos de Murilo, Pedro e Adson, e vê nesse momento uma grande oportunidade para mudar internamente e externamente a forma como o mercado trata a equipe do Corinthians. Vamos aí, portanto, Corinthians que pretende, essa informação da reportagem do UOL, de colegas que cobrem diariamente o Corinthians, Timão vai segurar o Gabriel Moscardo, destaque do Corinthians na temporada 2023, vai segurar por pelo menos um ano e também enxerga no Gabriel Moscardo a possibilidade de mudar a imagem do clube no mercado da bola. Flávio. Eu acho isso aí complicado, hein? Segurar o garoto não vai ser fácil, não. Eu acho que há muito interesse por ele, o garoto está empolgado com a ideia de sair, lógico, né? Até 6 meses atrás ele era apenas um estudante, apenas entre aspas, né? Estudante de administração, que jogava lá na base do Corinthians, não sabia direito como é que ia ser a vida dele, tanto que ele estudava, ele me contou isso recentemente, ele estudava na faculdade, e aí ele saiu de férias. No que ele saiu de férias, o Luxemburgo botou ele para jogar. Quando ele voltou das férias, ele não podia mais entrar na faculdade, virou um fuzuê, ele foi obrigado a trancar a matrícula. Essa é a história desse menino. E ele está com expectativa muito grande de ir embora, né? Vai ficar aí. Putz. Pelo que eu sei, já está falando inglês, na faculdade, destaque do Corinthians aí. Mas então, no mercado da bola. Alguém fala assim, seleção de base. O clube tem que aproveitar, mas é uma sacanagem, vai travar a carreira do garoto. Será que o Corinthians vai conseguir pagar em dia? Não está pagando, né? O garoto pode perder uma oportunidade espetacular e a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu vendia na hora. É lógico, e tem isso também. O Corinthians pode perder dinheiro, o garoto pode perder a oportunidade. Precisa de dinheiro, quer fazer charme. Embora, pô, fica enchendo o saco. Deixa o garoto embora aí e joga com o que tiver. Eu acho uma sacanagem fazer isso, mas enfim. Ô, Vampeta. Se for verdade, vende correndo. Se tiver proposta, vende. Vende logo, tá precisando de dinheiro, o time precisa de dinheiro. Acha outro volante, vai se reforçando. Ele deu uma caída também, não? Eu tô falando da idade, um menino bem preparado, tudo. Só que o clube necessita, a base é para isso. Você reforçar o time de cima, quando precisar, vender. A vender o Pedro, né? Pega logo essa moeda e fica com um pedaço. Eu vendia correndo. Ontem, antes do Canelada, a gente estava aqui conversando, fazendo um levantamento das contratações mais caras da história do futebol brasileiro. O Vampeta, hein? A contratação do Corinthians, a venda do Corinthians, melhor dizendo, né? Entre contratações, idas e vindas do mercado da bola, o Vampeta... A gente puxando, é claro, porque outras pessoas vão dizer, mas existem outros negócios aí que superaram os valores do Vampeta. 100% do Corinthians. Mas no seu caso foi 100% Corinthians, né? A sua venda. Eu fui. Para Inter de Milão, né? Sou atleta bem mais cara do Corinthians. Não sei pra onde foi parar esse dinheiro, mas eu fui. 2001, né? Eu sou atleta da história do Corinthians mais caro. Então, mas porque os demais era tudo assim, 30 de um empresário. Repartições. 22, eu, na época, deu o quê? 17 milhões de dólares, não foi, Pedro? Eu vou até puxar aqui os valores. Mas, Vamp, e aí, Pedro, o Vampeta pode falar pra gente. Um garoto com a idade do Moscardo, quando as coisas acontecem de uma vez, então, como é que você acha que o garoto ia se sentir se tivesse que ficar lá? Ele é corintiano, então. Não, ele é bem preparado. Você viu, Flávio? Tem um vídeo dele, fala inglês bem. Não, eu digo assim, vamos supor que o Corinthians ele tem contrato, o Corinthians, não vou vender. Como é que fica a cabeça do garoto? Quando você teve a proposta para jogar na Holanda, se você não fosse, como é que você ia ficar? É que o Corinthians é diferente do... O Corinthians ainda dá um cala-boca para ele bom, para ele ficar tranquilo. Então, assim, se não for vendido, vai ter que fazer um contrato com ele e dar um salário bem para ele ficar tranquilo. Mas se o salário é qualquer. Aí o salário dele deve ir para uns 200 pau, 250 mil reais. E você acha que o cara fica... Aí ele fica mais tranquilo, vai jogar para ser vendido de novo. Mas é melhor vender logo. O top 20 valores totais de vendas, negociações, né, corrigidos pela inflação da história do Corinthians. Tem o Pedrinho na primeira colocação, mas como disse o Vampeta, 100% do valor não ficou com o Corinthians nessa negociação do Pedrinho. Tinha o Will. 168 milhões de reais a do Pedrinho. A do Vampeta, 167 milhões de reais em 2000, para Internacional. Ficou tudo pro Corinthians, viu? Ficou tudo Fique bem claro, tudo pro Corinthians. Eu fui filantropicamente jogando. Sobrou nada, tô aqui, ó. Firme e forte com a família Carvalho. Gabriel Moscardo. Bruno Prado, a situação do Gabriel Moscardo e essa intenção da diretoria do Corinthians de manter o jogador por mais uma temporada. É, claro que ele tem contrato, o Corinthians tem o direito de manter o jogador se não chegarem no valor da multa.
Então, uma coisa é a questão contratual, outra é realmente assim, assim, o andamento natural das coisas. O Moscardo é um garoto talentoso, é o tipo de jogador que hoje tem mercado valendo mais dinheiro, garoto, né, pela idade dele, um garoto que mostrou um bom futebol. Então, é um jogador que desperta interesse para pagar caro, de times, principalmente da Europa, para pagar caro. Cada vez mais eles vêm procurar jogadores jovens aqui. Então, para a situação financeira do Corinthians, que não é boa, e até para a sequência de carreira, eu concordo, Bruno, que eu venderia. Se chegar na mesa ali, 20 milhões de euros. Bruno pode comer mosca, ó, tem o André do Fluminense, tem o Pablo Maia. Tem um monte de gente aí da idade que os caras, você deixa de fazer um negócio, o cara não quer não, tá bom. Vai no outro. Esse aqui, ele tem 18 anos, se ele vender, já pode... Já pode vazar. Tem aí, eu tava vendo o Fluminense aí, não sei, vou segurar o... Vende logo o André, daqui a pouco passa. Que nem o Nino tem 25 anos, tem 25, né? Já tá mais difícil. Então, assim, é o natural. Quem é vendido não é a estrela ali. Você pega até os times mais ricos do país, Flamengo, Palmeiras. O Flamengo não vai fazer uma grana vendendo o Arrascaeta, por exemplo. Ele fez dinheiro vendendo o João Gomes. Ele fez dinheiro lá atrás, o Vinícius Júnior, bem novinho, o Paquetá novinho, o Renier novinho. Claro. São esses caras, que o Lázaro, né? O Vampeta lembrou que o Flamengo vendeu, também era da base. O Palmeiras está vendendo o Endrick com menos de 18 anos de idade. Daqui a pouco pode vender outro menino aí, um Luiz Guilherme. Natan, pro Red Bull Bragantino. Sim, o Flamengo vendeu o Natan. A venda do Scarpa agora foi meio fora do patamar, né? Foi no fim do contrato. Não foi venda, né? Não foi venda. O Danilo foi vendido ainda novo. O Danilo era titular, mas ainda era novo. Ontem até falei isso aqui no programa, a situação do Palmeiras, do Danilo e do Gabriel Veron, que acho que entra nesse assunto. Porque o Danilo, acho que foi muito consistente durante toda a passagem pelo Palmeiras, como titular, e acho que eu não lembro de uma situação que o Danilo tenha ficado no banco. E até hoje faz falta no time do professor Abel Ferreira, tem que contratar esse volante para repor a saída do Danilo e tudo mais. Sempre muito regular, sempre jogando muita bola, campeão, como titular do Palmeiras. E aí, o Palmeiras falou assim, acabou a temporada, né? Vai abrir a janela, vamos ter muito assédio em cima do Danilo. Jogou muita bola esse ano. E, na verdade, tipo assim, as primeiras sondagens que o Palmeiras foi recebendo foram em cima do Gabriel Veron, que não teve o mesmo ano do Danilo, mas pelo que ele já tinha apresentado antes nas seleções de base... Melhor jogador do Mundial Sub-17. Não vendeu. Não vendeu, perdeu a oportunidade. Poderia ter feito uma... Não sei se teve oferta, proposta, você falou sondagem, Isso. Não sei se houve proposta para valer. Mas é a tal história, gente, não pode, tem que... o Gabriel Veron foi vendido primeiro, foi pro Porto. Por 10 milhões, foi por uma coisa... Então, e ainda não foi o preço que talvez o Palmeiras esperava. Aí, se for o caso, você depois repõe com jogadores de mais idade. O Flamengo está fazendo muito bem esse trabalho. Isso tem acontecido, é bem a tendência do mercado. O Veron é um caso que estão comentando que ele pode voltar para o Brasil agora. Isso também. Que ele não está jogando no Porto. Ele está com problema também físico e quando muita lesão muscular que ele já tinha aqui. Já tinha no Palmeiras. E quando jogou não foi bem. O Veron é um cara que pode voltar ao Brasil. É isso que tem acontecido. Que eu falei, os europeus estão comprando jovens aqui. Mas esses caras, se dão certo, eles ficam lá, eles fazem carreira. Se vai para um time médio, pequeno, como até falei que os ingleses médios pequenos estão fazendo, eles vendem por mais ali no mercado para os times grandes, enfim. Mas se não dá certo, ele volta para cá. E esse tipo de jogador que foi novo para lá e voltou, ele tem reforçado os times daqui e muitas vezes estão sendo jogadores importantes. O time do Flamengo histórico, de que ainda está aí, ele é muito formado por esse tipo de jogador, que foi novo para lá e não deu certo e voltou. O Gabigol foi novo para lá, não deu certo, voltou. O Pedro foi para lá, voltou. O Gerson foi para lá, voltou. O Flamengo é muito formado por esses jogadores, né? Que saíram bem novinhos. De preferência do Fluminense. O Pedro e o Gerson eram do Fluminense. O Gabigol do Santos. Esses caras foram para lá por algum motivo, cada um tem a sua trajetória lá fora, não deu certo, e aí voltaram para cá e fizeram história no Flamengo. Então o nosso mercado tem sido formado por isso, né? Vende os jovens e aí o cara não deu certo lá, ele foi embora com 18, volta para cá com 21, 22, ainda com um longo período aí. Até nessa entrevista do Gabigol ali no podcast, que deu algumas polêmicas, ele fala uma coisa que antes parecia irreal, mas que é verdade. Ele fala, eu posso ser um jogador que posso ficar 10 anos no Flamengo. É verdade, porque ele chega no Flamengo novo, porque ele foi para lá, ficou 1 ano e meio, não deu certo, voltou, foi vendido novo pelo Santos. E se as coisas derem certo, ano que vem ele volta a jogar bem, é um cara que pode ficar uns 10 anos no Flamengo. Ele já está há 5.
O Veiga já está no Palmeiras desde 17, aí foi vendido, o Dudu desde 15. O Dudu também foi para a Ucrânia e voltou. Então, e como o Palmeiras e o Flamengo têm dinheiro para pagar salário bom, eles não vão sair. Esses caras não vão para o Real Madrid, para o Manchester City. E aí eles recebem, sei lá, uma proposta do Valência. O cara fala, eu prefiro ficar aqui, pô. Aqui eu ganho bem. Ele ganha salários europeus aqui, pô. Que ameaça, às vezes, aqui no mercado brasileiro e no Palmeiras e no Flamengo, não sei se essa vai ser a tendência no mercado, porque já investiram muito durante o ano. É o mercado saudita, o mercado do Catar, esse mercado mais alternativo. Esse mercado alternativo, quando chega, tentaram levar o Gustavo Gomes, né? Balança o jogador, pela grana. Não sei esportivamente falando, mas pela grana. O próprio Abel Ferreira foi... Mas sabe o que é? Foi o Catar que veio atrás dele. Sabe o que é? A gente pensa assim, o clube, não sei o quê. A verdade é que o jogador de futebol, embora ele fique num patamar de idolatria e tal, ele é um ser humano como a gente. Esse é o trabalho dele, assim que ele bota o dinheiro na casa dele, assim que ele vai garantir a família dele. E nós, jornalistas, a gente trabalha 30, 35 anos, 40 anos, alguns até mais. A pessoa que trabalha em qualquer função, normalmente, trabalha por um tempo muito grande. O jogador, ele tem uma vida útil muito curta. O auge é curto também. O auge, então, 1 ou 2 anos. O Bruno fazia um exercício ontem com a gente. 2 anos, 2 anos e meio, a média é essa de auge do jogador. A não ser que você seja um Cristiano Ronaldo e um Messi, mas aí a gente já está falando de monstros. Então, esse cara, ele não pode se dar o luxo de não aproveitar essas chances. Mas é mercenário. Não é mercenário, não. O cara está ganhando a vida dele. Qualquer profissional que tiver uma proposta melhor de um outro lugar, ele tem que aceitar, ou tem que, pelo menos, levar em consideração. E no caso, quando a gente trabalha numa outra profissão que te dá mais tempo, né, de vida útil, você pode até se dar o luxo de, aqui eu não vou e tal, não sei o quê. Mas quando você está falando de jogador de futebol, a vida é muito curtinha, o tempo é muito pequeno. Então, realmente, não dá para você bobear, não. O Mitsu Alves